Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, o seguinte, a gente estudou mediana, né? No final da segunda unidade que caiu na avaliação. Na aula passada eu coloquei um vídeo sobre bissetriz e passei a atividade. E hoje ficaria só para falar sobre altura, um novo conteúdo. Mas o que é que eu vou fazer? Se vocês perceberem, o assunto começa na página 122. Então, 122 tem mediana, aí vem mediana e baricentro, depois em bissetriz e incentro. E na página 124 eu tenho altura e ortocentro, tá bom? O que é que eu fiz? Para ficar melhor para a compreensão de vocês, eu fiz um resumo no caderno, tá? E eu vou falar novamente sobre mediana. Vou explicar bissetriz, porque na aula passada eu passei apenas um vídeo de uma professora explicando. E vou explicar hoje a altura, tá bem? Então, eu só vou dar uma passada em mediana, porque eu já expliquei na unidade passada, mas vai cair nessa unidade novamente. Então, mediana. Segundo o conceito do livro, eu coloquei aqui com livro, e esse, ou seja, nas minhas palavras, tá bom? Para ficar melhor o entendimento. Então, mediana é o segmento de reta que tem como extremidades um vértice, ó, é um segmento de reta, aqui é uma mediana, AP é uma mediana, que tem como extremidades um vértice, sai de um vértice do triângulo, e o ponto médio é o lado oposto desse vértice. Ou seja, faltou botar de reta. Então, eu vou botar aqui, ó, que é o segmento que sai de um vértice até o seu lado oposto, formando ali um ponto médio. Então, aqui, ó, eu tenho uma mediana AP. Sai de um vértice, o segmento de reta que sai de um vértice, vai até o seu lado oposto, e quando chega no lado oposto, BC, tá vendo? Forma um ponto. Esse ponto eu chamo de ponto médio. O ponto médio sempre vai existir na mediana, tá bom? Esse ponto médio, ele divide, quando o P chega aqui, eu tenho esse lado aqui, BC. Esse ponto médio vai dividir o lado BC em duas partes iguais. Então, essa parte BP e PC terão a mesma medida. Aqui eu tenho outro ponto médio, tá vendo, gente? Aqui eu tenho outra mediana. Então, o segmento que sai aqui do vértice B, indo para o lado oposto, quando chega no lado oposto a C, forma um ponto médio. Esse ponto médio vai dividir esse segmento AC em duas partes iguais. Então, se AC mede 12 centímetros, aqui vai medir 6 e aqui vai medir 6. Se AC mede 10 centímetros, aqui vai medir 5 e aqui vai medir 5. Outra mediana saindo aqui do vértice C, indo para o lado oposto. Quando chega no lado oposto, forma o ponto médio. Esse ponto vai dividir o segmento BA em duas partes iguais. Se aqui mede 18, aqui vai medir 9 e aqui vai medir 9. Então, eu coloquei, ó, o F, o C e o P são o quê? Nesse triângulo, ponto médio, tá bom? AP, BC e FC são medianas, porque é o segmento de reta. E B, quando eu tenho, pessoal, um ponto de encontro entre essas três medianas, eu chamo de baricentro. A gente já viu isso. Então, eu coloquei aqui as definições. Ponto médio é o ponto que divide um lado em duas partes iguais. Então, CFP dividirão os lados em questão em duas partes iguais. Baricentro é o ponto interno ao triângulo, tá? O baricentro sempre vai ser interno ao triângulo, que é o encontro das medianas. Então, baricentro é o ponto de encontro das medianas. E na mediana, eu tenho uma observação. Quando o baricentro chega aqui e é o ponto de encontro das medianas, ele tá dividindo, vamos dizer aqui, eu tenho a mediana AP. Quando eu coloco o baricentro aqui, eu acabo dividindo essa mediana em duas partes iguais, tá vendo? Eu tenho aqui BP, BP e BA, tá? Eu divido as minhas medianas em duas partes.
sendo que eu tenho a parte menor e uma parte maior sempre. A parte maior, pessoal, sempre será o dobro da menor. A gente já viu isso na unidade passada. Então, se aqui mede 3, aqui vai medir 6. Se aqui mede 4, aqui medirá 8. Então, sempre quando eu traço o baricentro, tá? O baricentro vai dividir as medianas em duas partes iguais, uma maior e uma menor. A maior sempre será o dobro da menor, foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, se AB mede 6, BP vai medir o quê? 3. Porque a maior sempre será o dobro da menor. Agora, vamos para a bissetriz, que eu ainda não expliquei com as minhas palavras para vocês. Então, vou colocar aqui a definição do livro. É o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice do triângulo, divide o ângulo interno desse vértice em dois ângulos congruentes. Congruentes é a mesma coisa de iguais. E tem a outra extremidade no lado oposto desse vértice. Ou seja, com minhas palavras, é o segmento que sai de um vértice, dividindo lá o ângulo ao meio, ou seja, o ângulo em partes iguais, chegando ao lado oposto. Vamos verificar isso aqui no triângulo? Então, eu tenho um triângulo aqui, ABC, ok? Então, a bissetriz é o segmento de reta, vocês estão vendo aqui? Ó, ABC, pronto. A bissetriz é o segmento de reta que sai de um vértice, indo para o seu lado oposto, assim como a mediana, tá? Porém, a bissetriz sai de um vértice indo para o lado oposto, não forma ponto médio, na bissetriz não forma ponto médio. A única que vai formar ponto médio, pessoal, é a mediana, tá? Então, a bissetriz é um segmento que sai de um vértice indo para o seu lado oposto. Qual é a característica da bissetriz? A bissetriz vai dividir o ângulo ao meio. Então, se esse ângulo mede 60, essa parte vai medir 30 e essa 30. Quando divide o ângulo ao meio, forma dois ângulos com a mesma medida, tá bom? Então, outro exemplo aqui, vamos dizer aqui, essa bissetriz, esse segmento tá saindo do vértice C, indo para o lado oposto. Vai dividir esse ângulo e eu digo que esse segmento é uma bissetriz. A bissetriz faz o quê? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se esse ângulo mede 80 graus, aqui vai medir 40 e aqui 40. Então, o ponto de encontro aqui eu tenho uma bissetriz saindo desse vértice A, outra bissetriz saindo do vértice C e outra bissetriz saindo do vértice B. Quando chega, ó, eu não formo ponto médio, tá? Então, o ponto de encontro entre as bissetrizes, eu chamo de incentro, tá bom? O que é incentro? Ponto interno ao triângulo, sempre interno ao triângulo, o incentro, que é o encontro entre as três bissetrizes. Então, vamos comparar aqui, mediana, novamente, mediana, segmento que também sai do vértice chegando ao lado oposto. Só que quando chega ao lado oposto, forma o ponto médio. Então, a característica da mediana é formar o ponto médio que vai dividir o segmento aqui, ó, que vai dividir esse lado em duas partes iguais. Então, o ponto médio divide o lado em duas partes iguais. Já na bissetriz, é o segmento que sai de um vértice indo para o lado oposto, dividindo o ângulo em duas partes iguais. Entenderam? Mediana divide, se aqui fosse a mediana divide o lado oposto em duas partes iguais. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, ok? O ponto de encontro entre as medianas é o quê? Baricentro. O ponto de encontro entre as bissetrizes, incentro. Vamos lá. Agora, vamos para a altura. Vou ler a definição do livro. É o segmento de reta com extremidade em um vértice e a outra extremidade no lado oposto. Sempre, pessoal, tanto mediana, bissetriz e altura, sai de um vértice e vai para o lado oposto. Só que cada uma forma uma característica específica. A bissetriz, quando chega no lado oposto, divide esse lado oposto ao meio em duas partes iguais. É a mediana. A bissetriz divide o ângulo, quando sai do vértice, divide o ângulo ao meio em duas partes iguais. E a altura é o segmento de reta com a extremidade em um vértice e a outra extremidade no lado oposto ou no prolongamento dele.
formando ângulos retos com esse lado ou com o prolongamento dele. Ou seja, com minhas palavras, o segmento que sai de um vértice chega ao lado oposto, formando nesse lado oposto ângulos de 90 graus.